Bem-vindos, irmãos e irmãs, à reflexão do Evangelho deste domingo, Mateus 13, de 24 a 43. O reino de Deus cresce em meio aos conflitos. Neste domingo, vamos refletir e trazer para a nossa vida a parábola do joio no meio do trigo e outras parábolas que Jesus trabalha neste domingo no coração e na vida da gente. A parábola do joio no meio do trigo mostra que a sociedade é um campo de semeaduras diferentes e contrastantes. O semeador cumpre o dever de semear boa semente. É o discípulo de Jesus que continua firme na prática da justiça. No meio do terreno cresce também o joio, a injustiça. Isso não é fruto de um dualismo absoluto, pois o inimigo também semeia. O inimigo são pessoas e estruturas injustas que crescem junto com a semente do reino. Aqui nós percebemos a perplexidade das primeiras comunidades cristãs. Elas se perguntavam se de fato Jesus é o Deus conosco, o mestre da justiça, como se explica o crescimento da injustiça na sociedade? Por que ele não intervém arrancando tudo de uma vez? Daí cresce o desejo de fazer justiça com as próprias mãos. Quer que arranquemos o joio? Diz o Evangelho. E sabemos que só a Deus cabe fazer a triagem. Essa triagem não acontece agora, mas depois a colheita na Bíblia é fermentada e usada como símbolo de um fim do mundo. Se a separação fosse agora, correria o perigo de arrancar também o trigo. Quando pequenos, o trigo e o joio são muito parecidos, mas no momento da espiga a diferença fica evidente. Só Jesus tem o direito de ordenar a seleção final, cujo critério de extinção serão os frutos, a prática da justiça ou prática da injustiça. Por ora, a comunidade deve esperar. A justiça que faz surgir o reino de Deus se decide num campo de lutas, numa sociedade conflituosa. Aos discípulos de Jesus não cabe fazer justiça com as próprias mãos e critérios. A eles compete semear. Lembramos que o reino de Deus não se mostra assim impotente diante do mal. Não existe nenhuma possibilidade de subvenção de forma que o bem transforme o mal? As duas parábolas seguintes tentam responder a essas questões. Jesus, pela sua prática de justiça e sua forma de atender o querer do Pai, faz com que os adversários se escandalizem diante da aparente impotência dele e de sua prática. Na concepção deles, o reino deveria ser instaurado à força. A parábola da semente de mostarda trabalha com os termos menor e maior. A menor de todas as sementes se torna maior de todas as demais plantas, a ponto de abrigar em seus ramos os pássaros com seus ninhos. O evangelista Mateus diz que o grão de mostarda foi semeado no campo e não na horta, como em Lucas está escrito. É uma referência ao campo, que é o mundo no qual cresce o reino de Deus. A parábola do fermento, e aqui nós lembramos que o reino é revolucionário, porque a parábola do fermento contrapõe o pouco ao muito, mostrando como o primeiro subverte ao segundo. De fato, 3 porções de farinha perfaziam cerca de 42 quilos. O punhado de fermento é insignificante diante de tanta farinha. O fermento some no meio dela. Afirma literalmente que a mulher esconde o fermento na farinha, mas a transforma e subverte completamente. Assim afirma Jesus, é a justiça que faz surgir o reino. E finalizando, lembramos, o reino, portanto, é confiado aos pequenos, pobres e marginalizados, e é
o compromisso diário de todos os seguidores de Jesus. Jesus revela o mistério do reino. Tem-se a impressão de que o povo não entendia o sentido delas. A função das parábolas é revelar o mistério escondido anteriormente, mas agora tornando manifesto na prática de Jesus. É nele que o reino assume sua verdadeira feição e forma. Aceitando-o, encontra-se o reino. A explicação da parábola do joio, no meio do trigo, é fruto do esforço das comunidades em olhar para dentro de si próprias. Jesus volta para casa, na intimidade com seus discípulos, e é hora de olhar para dentro de nós mesmos e de nossas comunidades, pois o ambiente é outro. A própria ótica e os destinatários da explicação são diferentes. A explicação acentua o contraste entre os filhos do reino e os filhos do diabo. E no final, Jesus diz: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. É um apelo ao discernimento no agora da nossa história. A vitória final pertence a Jesus e seus seguidores. Mãos à obra.